galera! A professora Tabita aqui, juntamente com o professor Silvinho. Já ele aparece aqui pra você. Tô aqui, hein, pessoal? Ó, a voz do... Além, alô, Além? Alô, Além? Cadê você, professor? Tô aqui. É isso aí. Nós estamos prontinhos aqui para vocês, alunos da Mediação Tecnológica, para começarmos a nossa aula 20 não, próprio. 30, que é a nossa revisão geral. Agora segura a cadeira, sangue nos olhos e aquece aí para a gente poder dar início a essa revisão. Bora lá, prof? Vamos lá, então. Essa aula de revisão, nós vamos falar sobre a gente vai dar uma revisada, tá, pessoal? Não tem como a gente explanar da mesma forma que a gente viu durante as aulas, né, para você entender novamente. Mas, claro, a gente vai dar uma repassada. Uma visão geral da célula 1 e 2. Uma visão geral da célula 1 e 2. Envoltório celular. Processo de troca entre a célula e o meio externo. Citoplasma das células procariontes e eucariontes. Estruturas citoplasmáticas 1 e 2. Metabolismo energético, tá? 1 e 2 também. E 3, núcleo 1 e 2, divisão celular, tá? Divisão celular 2, estudo do DNA 1, estudo do DNA 2, beleza? Vamos lá então, primeira aula aí a ser revisada, né? Primeiro conteúdo, uma visão geral da célula. Bom, os dois tipos de célula, nós temos aí o quê? Tipos de celulares procariontes e eucariontes. Lembrando que as células procariontes são células mais primitivas, né? São células, podemos até dizer, mais antigas, né? Elas foram os primeiros tipos de células que surgiram, foram as células procariontes, que são células desprovidas de quê? De membrana carioteca, ou seja, não possuem núcleo. O núcleo já vai ficar por conta das células eucariontes. Portanto, a diferença entre uma célula procarionte e a célula eucarionte é basicamente a presença do núcleo. E esse núcleo é composto por quem? Pela membrana carioteca. Então, quando você pegar uma questão aí que fala que uma célula é desprovida de membrana carioteca, é a mesma coisa que dizer que ela não tem núcleo, tá bom? Tamanho e forma das células são diferenciados, geralmente, né? A célula animal, ela é maior, a célula animal não, né? A célula eucarionte, ela é maior, tá bom? E relação entre forma e função, elas estão muito relacionadas aí às suas funções, dependendo do tecido onde ela se encontra, tá bom? No caso das células eucariontes, elas podem apresentar mais estruturas ou menos estruturas, enfim. O que a gente pode lembrar aí, né, prof? Por exemplo, as procariontes vai formar aí as moneras, né? As bactérias. E aí o que vai acontecer? Essas moneras, que são as bactérias, são um organismo, né? Elas são um organismo. Legal. Quando a gente fala em função, a gente pode pensar, por exemplo, nas células lá do sistema nervoso, ou seja, aquelas células que você tem, né, o neurônio, tá? Também são células. Então, as células, elas podem diferenciar em relação ao tamanho, as células lá dos plasmócitos, né? As células, por exemplo, anucleadas ali, que formam as nossas hemácias, são achatadinhas, né? Então, elas têm formas diferentes e elas têm função diferente, tá? Então, a gente pode ter organismos com uma célula, como as bactérias, que vão ter essa caracterização de células procariontes, e aí os eucariontes também. E aí a gente viu que a formação das mitocôndrias e dos cloroplastos, que outrora, né, eram organismos, tá, procariontes, tanto autotróficos quanto com capacidade de absorver a energia luminosa, tá? E aí o que vai acontecer? Esses organismos, eles são incorporados
procarionte anaeróbio, e aí agora elas passam a coabitar, entram em simbiose. E nessa simbiose eles conseguem trabalhar realizando o processo fotossintético e o processo de respiração, tá? E as células também elas vão ter envoltório, no caso que vai identificar aí as células eucariontes. Ok? A aula 21 falou sobre esses envoltórios, né? Então a gente frisou aí a estrutura da membrana, o envoltório e as suas especializações, tá? Em relação à membrana plasmática da célula procarionte, você vai ter nos organismos unicelulares, então, desprovida da carioteca, que vai diferenciar aí a região onde você vai ter o material genético separado do citoplasma. Isso não vai acontecer nas procariontes, não tem essa separação do material genético. Esse material genético vai estar disperso ali no citoplasma, tá? Mas toda célula, né, professor, tem o quê? Membrana plasmática. Exatamente. E essa membrana plasmática, então, compondo tanto células pró quanto células eucariontes, tá bom? E ela é constituída, né? Ela tem uma função muito importante que é a da semipermeabilidade. E essa permeabilidade, ela é seletiva, né, exatamente, professor? Ela vai selecionando. Exatamente, entra o que ela necessita, né? Ela vai fazer uma espécie de escolha. Isso aqui precisa aqui dentro, então eu deixo passar. O que não precisa, ela não deixa, né? Ou seja, ela é permeável, mas não passa qualquer coisa. É só aquilo que ela está necessitando. É igual a casa da gente. A gente entra quem a gente quiser selecionar, né? Dá para entrar, mas não é qualquer um. Às vezes entra uma situação diferente. Vamos embora. E o que identifica essa membrana é que ela tem uma bicamada, como se fosse um sanduíchezinho. E a gente falou que nessa bicamada existem os fosfolipídios, né, com a região polar e apolar, que não tem afinidade e que tem afinidade com a água na parte externa, o líquido na parte externa e o líquido na parte interna. Então, essa bicamada lipídica, porque tem gordura, tá? Entre essa membrana. E tá? por isso também faz com que ela tenha essa função isolante, né? Ela separa o meio externo do meio interno. Tá? Exatamente. Vale lembrar também que durante a membrana, pessoal, se no decorrer ali da membrana existem várias outras estruturas, como o glicocálix, que fica ali pela parte externa da célula, da membrana. Tem aquelas proteínas carreadoras, proteínas canais, que vão promover a passagem de substâncias por essas membranas, tá bom? Exato. Que, ó, eu acabei adiantando, né, o que vem aqui nessa parte, né, professora? Processo de troca entre células e o meio externo, né? A célula, ela vai precisar que moléculas entrem nessa célula. E essas entradas ou saídas vão depender de quê? De processos que gastam e que não gastam energia. No caso, os processos que a gente chama de transporte passivo, primeiro a gente vai ter a difusão, né? A osmose, que vai tratar a entrada de regulação da água, né? Dentro da célula. O movimento da água em relação exatamente. Ao soluto, né? A difusão, a gente vai ter a entrada facilitada ou a difusão simples dentro da célula, ou seja, aquelas substâncias vão passar para dentro da célula através de canais da membrana ou simplesmente por diferenciação de gradientes, né, de soluto, de concentração, sem uso de energia por parte da célula. Já o transporte ativo, a energia vai ser gasta por parte da célula, né, e geralmente acontece do soluto de um gradiente de menor quantidade para um local que tem maior quantidade de soluto, ou seja, fora da célula tem pouco soluto, né? pouco elemento químico daquele que precisa entrar. Só que lá dentro da célula tem outros solutos, é como se a célula já estivesse lotada. Para essa molécula entrar, é como se ela tivesse que ir contra a correnteza. Então a célula vai precisar ter um gasto de energia para forçar a entrada dessa molécula, né? Desse sal mineral, por exemplo. Então, isso vai ser o que a gente chama de transporte ativo devido ao gasto de energia, tá bom? E a endocitose e exocitose são aqueles tipos. A endocitose é aquele tipo no qual a célula invagina algum tipo de substância, né? A gente tem ali a pinocitose e a fagocitose.
inclusive, eu estava parado ali no slide, professor, né? Então, a gente tem ali, ó, dentro da endocitose, a gente tem a fagocitose e a pinocitose, né? Ali, está até equivocado ali. E tem a exocitose, né? O que é a fagocitose e pinocitose? É a invaginação de substâncias mais líquidas, digamos assim, a pinocitose, e a fagocitose é de moléculas mais sólidas. E a exocitose vai acontecer aí através da plasmocitose, tá bom, pessoal? Então, isso aí no processo entre trocas da célula e o meio externo. Aula 23, a gente falou sobre o citoplasma das células procariontes e eucariontes, onde a gente alinhou com vocês a organização geral do citoplasma, falamos dos ribossomos, dos peroxisossomos, lisossomos, vacúolos e retículo endoplasmático, ou seja, a gente viu que existe um citoesqueleto e esse citoesqueleto permite com que todas essas organelas citoplasmáticas, né, os peroxisossomos, lisossomos, o complexo de Golgi, enfim, consigam estar aí, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né, professor? Exatamente. Realizando suas funções específicas para manter essa célula ativa e desempenhando seu papel. E lembrando que todas essas organelas ficam aí no citoplasma, ficam suspensas no citoplasma, que é formado aí basicamente de água, proteína, sais minerais e açúcares, tá? Aula 24, estruturas, continuando, né, no citoplasma, a gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, cloroplastos e mitocôndrias. A gente viu que o complexo de Golgi aí, ele é como se fosse uma espécie de empacotador. Ele vai ali armazenar algumas substâncias e distribuir, né? Então, uma função dele é empacotamento de substâncias. No caso do cloroplasto, está muito ligado à fotossíntese, pois ele está presente lá nos vegetais, né? E as mitocôndrias estão relacionadas aí à produção de energia em nós, seres heterotróficos, né? O cloroplasto tá, ele para a planta, assim como a mitocôndria está para a gente no sentido assim, de principal molécula de geração de energia, tá bom? Processo de respiração celular. E processo de respiração celular. No caso ali, a nossa energia vai ser gerada na forma de adenosina trifosfato, né? Que a gente chama de ATP. Inclusive, durante a aula eu falei, pessoal, aquela molécula, aquele gasto de energia no transporte ativo, adenosina trifosfato. Um fosfato de uma molécula de ATP é cedido para a proteína da membrana, que faz ela conseguir fazer aquela força para a molécula entrar no transporte ativo que a gente falou. Então, essa molécula ATP, ela entra naquele processo ATP e sai ADP, ela sai de fosfato, porque ela cede um fósforo para aquela membrana e por isso, né, é daí que vem a energia gasta ali. Aula 25. Metabolismo energético das células, a gente viu parte 1, respiração celular, fase aeróbica e anaeróbica, ou seja, com e na ausência de oxigênio, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Aqui, então, estão as 4 vias metabólicas em que cada ser vivo vai estar optando por uma, evolutivamente falando, optando por estar realizando um processo. Na respiração celular, a gente tem aí a fase aeróbica, como eu falei para vocês. Então, ela ocorre na presença de oxigênio. Isso tem a ver com o uso ou não de oxigênio, tá, pessoal? Isso. Aqueles seres que usam oxigênio são aeróbicos. Os que não usam são anaeróbicos. A gente ainda vai ter os anaeróbicos facultativos e os estritos. Anaeróbicos facultativos são aqueles que... Facultativos. Se tiver, ele usa. Se não tiver, não tem problema, né? Ele vai fermentar. Já os estritos, não. Eles só funcionam na ausência de oxigênio, ou seja, o oxigênio prejudica a ação deles. Como a bactéria que causa o tétano, né, professor? Exatamente, do gênero lá dos Clostridiums lá, né? A Clostridium tetani. Então, na fermentação, nós temos ali um processo bem menos rentável do que a respiração celular, ou seja, a geração de energia na fermentação não rende tanto quanto a respiração, porém, ela rende. É suficiente para os organismos que dependem dela, exatamente. Então, ela tem ali como produto também, além da energia, né, a formação de resíduos alcoólicos,
fermentação lática, fermentação acética, né? A gente tem a fermentação alcoólica, lática e acética, e elas têm aí geração também de CO2 e moléculas de ATP em poucas quantidades. Mas é como a professora falou, para os organismos que dependem da fermentação, isso aí acaba sendo o suficiente para a sobrevivência deles. Outra parte aí do metabolismo energético, nós falamos sobre a fotossíntese, né? E a quimiossíntese. A fotossíntese e a quimiossíntese. A fotossíntese é o processo no qual as plantas sintetizam, né, suas moléculas orgânicas ali para obtenção de energia. Tá? A fase clara vai acontecer no tilacoide e a fase escura vai acontecer lá no estroma. Agora, uma coisa interessante, a fase escura, pessoal, a fase clara pelo sentido dela precisar da luz, né? O lance da luz, a foto vem da questão da luz. A fase escura não quer dizer, pessoal, que ela só acontece no escuro, não é exatamente isso. É porque ela não depende diretamente da luz para acontecer, por isso chamam ela de fase escura, né? Onde acontece o ciclo de Calvin. A fase clara é dependente da luminosidade, né? Exatamente, a fase escura não depende da luminosidade. E a quimiossíntese, né? Diferente das plantas, então, alguns micro-organismos aí, a planta usa a luz solar para a produção ali, para sintetizar, para dar como suprimento ali para produzir sua energia. Na quimiossíntese, os seres quimiosintetizantes, eles vão usar elementos inorgânicos, tá bom? Que estão ali no ambiente para produzir a sua energia, para sintetizar a sua energia. Exato. Núcleo 1, componentes do núcleo, material genético, ou seja, o DNA e o RNA. Vambora! Clique, clique, clique. Aí a gente tem, ó, no núcleo carioteca, com a sua membrana interna e externa. Nós temos o nucleolo, onde você vai ter o material genético, DNA e RNA, e os poros. Esses poros são importantíssimos para que ocorra as informações, aquilo que é produzido dentro do núcleo, que é sintetizado ali dentro do núcleo, como o RNA, seja transportado para o meio, né, do citoplasma, tá? Da célula. Exatamente. Inclusive, o nucleolo também ele está muito associado aí à síntese de ribossomos também, pessoal. Por isso, né, ele acaba tendo uma importância muito grande. Até porque quando você vê ali o retículo endoplasmático, que é essa rede aí de tecidos aí colada ao núcleo, né, ela tem um retículo endoplasmático rugoso. Né? Isso, então, você vê, esse rugoso é devido à presença dos ribossomos ali, que estão acabaram de ser produzidos ali dentro do núcleo e vão migrando para essa rede, né? E aqui os tipos de cromossomos, né, em relação ao centrômero, é essa regiãozinha aqui, tá? Então eles podem ser metacêntrico, onde o centrômero vai estar no meio, submetacêntrico, como se a gente passasse uma linha imaginária aqui, ó, tá? E aí o acrocêntrico lá, como se fosse uma anteninha, e o telocêntrico, que você praticamente não tem um alicate, quebrou a ponta do alicate. É isso aí. Na região dos telômeros, é lá em cima, né? Isso. Então, núcleo 2, descoberta do DNA, estrutura do DNA, replicação, transcrição, tradução, mutação, clonagem. É muita coisa. Nós falamos, até uma paródia, nós passamos sobre esse assunto aí. Tá bom, pessoal? Seria o quê? Replicação é o momento em que o celular, ó, DNA. o DNA, ele vai fazer cópias dele mesmo, né? Lembra lá das fases G1, S, fase G2, lá da mitose da meiose? Então, essa aí seria na fase S, né? O processo de replicação. Tradução é o RNA ribossômico, que vai pegar aquela mensagem do mensageiro, né? E pega os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador e o RNA ribossômico vai fazer a tradução dessa informação em proteína. Essa transcrição tem a ver com a confecção ali do RNA, síntese de RNA, a partir do DNA que vai acontecer no núcleo, tá? Nós falamos sobre mutação, mutações deletérias, de transição, quando uma pirimídica é trocada por outra pirimídica, e transversão é quando uma purina é trocada por uma pirimidina, por exemplo, tá bom? Que são tipos de base nitrogenada. Clonagem, ela pode acontecer, quando um indivíduo, né, pode acontecer naturalmente, quando um indivíduo é copiado, digamos assim, um ser vivo é copiado geneticamente. Isso pode acontecer naturalmente e pode acontecer de forma induzida também,
e é muito usada em terapias gênicas, quando se faz clone de células saudáveis para substituir aquelas doentes, digamos assim. Ciclo celular, mitose e meiose, nós falamos aí sobre a mitose, que tem ali a prófase, a metáfase, anáfase e telófase. Está bem recente isso aí, né? Vocês estão com isso aí tudo na mente, tá bom? Então, isso é a mitose, né? Na meiose, a gente viu aí as fases de meiose 1 e meiose 2, fase reducional, fase equacional. A fase reducional é aquela que vai pegar uma célula com 46 cromossomos, ou célula 2N, e transformar numa célula N. E a equacional é aquela que vai pegar essas duas células que foram formadas na meiose 1 e transformar em 4 haploides. Beleza? Isso. É isso aí, prof. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa revisão para a sua avaliação. Espero que você, né, tenha conseguido relembrar aí as coisas, né? Foi meio corrido, mas deu, né, professor? Tem que ser corrido, né? Não é a mesma coisa, né? A gente não pode dar a mesma aula sempre. Tá bom? Uma excelente prova. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa prova, hein? Tchau, tchau.